10 segredos práticos que eu alinho na minha rotina diariamente para cocriar novas realidades. Esse é o tema do vídeo de hoje, porque eu sei que por muitas vezes vocês ficam super ansiosas consumindo vários conteúdos, tanto no Instagram, YouTube, TikTok, mas não sabem colocar na prática e não sabem fazer com que isso gere novos resultados para vocês. Então o vídeo de hoje é extremamente prático, então pega um papel e uma caneta, anote, porque é um tema que eu sei que vai ser muito pertinente para você. Primeiro a rotina da manhã, depois a rotina do meio da tarde e depois a rotina da noite. Especialmente a rotina da manhã e a rotina da noite, sinceramente, dariam vídeos separados. Mas hoje eu quero fazer um aparato geral para você entender qual que é mesmo a estratégia por trás de tudo isso, para que você possa já ver resultados amanhã na sua vida. Gente, nós estamos falando de resultados reais. Não é porque eu estou falando de espiritualidade, não é porque eu estou falando de Bíblia, não é porque eu estou falando de cocriação, de física quântica, que a sua vida não pode ser mudada no momento final deste vídeo para você. Se você aplicar o que a gente está propondo aqui, você vai ver sim mudanças drásticas na sua vida, como aconteceu comigo. Gravei no último vídeo, eu quero inclusive deixar o link aqui para você assistir o meu primeiro vídeo no canal. Ficou um vídeo muito explicativo sobre como eu consigo unir a física quântica e a Bíblia, como isso me curou das minhas ansiedades. Então, eu era uma pessoa muito ansiosa e essas práticas do dia a dia, essas novas rotinas fizeram com que eu tivesse mesmo um avanço tanto na minha enxaqueca, quanto na minha ansiedade, quanto principalmente nos meus resultados. Então, eu inclusive anotei aqui porque eu não quero perder. Esse material aqui, gente, está impresso aqui na minha janela, porque eu acordo, eu olho, eu não quero perder. Eu tenho nos meus celulares, nos meus aplicativos, no meu computador, os mockups, tudo aquilo que eu preciso fazer para me lembrar da minha rotina. Dentro do meu caderno também da gratidão, do meu diário, eu tenho o meu passo a passo da manhã. Então, pensando nisso, eu já deixei pronto para vocês, gente. Um PDF explicativo, um checklist de tudo aquilo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Dobre esse papel e coloque dentro do seu diário, coloque dentro da sua Bíblia. E com o tempo você vai já conseguir decorar aquilo que você precisa fazer. Então, eu deixei este PDF, o link está aqui embaixo, para você fazer o download desse checklist da mulher co-criadora na rotina dela em 24 horas. Então, vamos lá para o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, que eu coloquei aqui alguns nomes, porque eu sou muito pragmática, eu gosto dos nomes, eu gosto da didática, tá? Então, de fato, a primeira coisa que eu faço, tá aqui a minha garrafinha de água, eu coloco aqui no meu criado mudo, eu acordo. O primeiro minuto da minha manhã é sempre o minuto de alinhamento, que é o que eu chamo de acordar em coerência. Repita comigo porque é muito importante, acordar em coerência. O que é acordar em coerência? É não importar com tudo aquilo que você vai ter que resolver ao longo do seu dia, problemas que ainda não têm solução, agenda que ainda não está criada, você não vai pensar em nada disso. No primeiro minuto da sua manhã, você vai se levantar da sua cama, sentar na sua cama, tomar o máximo de água que você conseguir nesse primeiro momento, você vai ficar em pé. E eu sempre faço isso, gente. Eu coloco a mão no meu coração, eu alinho os meus pensamentos e as minhas emoções naquele momento e eu digo: Senhor, eis-me aqui. A minha mente, as minhas palavras e os meus passos te pertencem hoje. Então, eu já levo uma outra declaração, que é a que eu disse no meu último vídeo, em que eu sempre falo. Eu reconheço, olhando para mim mesmo, eu cito isso. Eu reconheço todos os meus pensamentos, mas eu escolho ficar apenas com aqueles pensamentos que me fortalecem. Então, eu sempre declaro isso assim que eu acordo. Maiara, por que é importante você fazer isto no primeiro minuto? Aquele momento em que você está acordando, porque nós sabemos que este é o momento em que o seu cérebro consciente e subconsciente, os 95%, lembram dos 95% do cérebro subconsciente, da mente subconsciente, ela está muito suscetível a reprogramações. Então, esse momento de ondas cerebrais do seu acordar, do seu despertar, é aquele momento em que você realmente vai conseguir reprogramar o hardware que muitas vezes não, nos 5% em que você estuda, que você está vendo esse vídeo, ele não é capaz de atingir.
É por isso que muitas vezes você vê um vídeo, mas as suas ações não correspondem àquele conhecimento que você acabou de adquirir, porque você está literalmente vivendo nos 95% da programação do seu cérebro subconsciente. Aquele momento em que você acorda e aquele momento em que você dorme é o momento que o seu cérebro está totalmente aberto para receber esse tipo de novas programações. Então, o primeiro minuto da manhã é muito importante. É claro que aqui, gente, eu estou dando um exemplo, eu estou dando o meu exemplo. Você vai fazer as suas declarações, você vai fazer os seus alinhamentos, tá? Em consequência disso, nos 5 próximos minutos, eu já sento ali no meu sofá, porque geralmente é um momento em que as crianças não acordaram ainda. Lá em Provérbios 31, é um texto muito conhecido que fala da mulher sábia, né? A mulher que edifica o lar. A Bíblia nos lembra que, aqui no versículo 15, nos lembra que a mulher de Provérbios 31 é a mulher que acorda antes de todo mundo na casa, tá? Aqui, ó. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Eu amo esse versículo, que é um versículo que ao mesmo tempo te chama para você ser dona e rainha do seu lar, fazendo ali o café para sua família. Antes de todo mundo acordar, você também tem servas para te ajudar. Você acordando na parte da manhã, você vai conseguir fazer essa rotina que eu estou falando aqui de maneira muito mais eficiente. Então, no primeiro minuto, relembrando, eu fico em pé, faço as minhas declarações e assim que eu finalizo, eu já vou ali para o meu sofá e fico os meus 5 minutos fazendo o que eu chamo de respiração de coerência. É literalmente, gente, respirar. Meditar é respirar. Ah, Mayara, lá vem você com esse papo de respiração. Gente, estou respirando para responder a vocês, porque o que mais me motiva a falar sobre estes assuntos aqui na internet é ver que cristãos estão vivendo uma vida de escravidão simplesmente por não colocar em prática segredos bíblicos que a ciência tem descoberto agora e que as pessoas lá fora já estão praticando e tendo uma vida muito mais plena do que a nossa, que é uma vida que a Bíblia nos promete. Então eles já entenderam que respirar é muito importante para o nosso dia a dia. Respirar é muito importante para o nosso equilíbrio mental e emocional. Se Deus mora em você, são as verdades dele que habitam em você. Então, nós estamos falando de respiração porque a respiração é fisiologicamente, mentalmente e emocionalmente um reset, literalmente um reset em todas as suas emoções, trazendo o seu equilíbrio. Então, você vai inspirar 5 segundos, você vai expirar 5 segundos, ainda com aqueles olhos assim, sabe? Meio de sono que a gente fica. É nesse momento que você precisa fazer isso. Então, você vai pensar na alegria, você vai pensar na paz, você vai pensar no foco, e aí sim, isso tudo vai regulando o seu sistema nervoso e te preparando para um momento de atenção que virá após esses 5 minutos. Gente, mas você pode colocar ali já o seu celular, o seu timer ali de 5 minutos. Eu posso garantir a vocês que são 5 minutos que parecem 50 minutos. Tamanho é o revigor ali daquele momento dos 5 segundos. Então, você acorda, você vai acordar em coerência no seu primeiro minuto, vai declarar na sua postura em pé, vai declarar diante do espelho, você vai para o seu sofá, para o seu cantinho ali e vai trazer esse exercício de respiração. Se você já passou por alguma situação em que você começou um novo hábito, inclusive eu estou aqui com o livro Hábitos Atômicos, que é um livro sensacional que nos mostra como a gente pode inserir novos hábitos na nossa vida. E aqui também na descrição eu já vou deixar o link de onde você pode comprar com o melhor preço esses livros, tá? Eu tenho uma seleção muito rica lá na Amazon, você vai achar excelentes livros. Quando você está inserindo um novo hábito, pode ser que você fique muitas vezes fazendo um papel de boba, sabe? Ai, Mayara, nossa, o que será que a casa vai pensar de mim? O que será que o meu marido vai pensar de mim? E se os meus filhos acordarem? E você pensa em 1 milhão de coisas. Gente, uma coisa eu posso garantir para vocês, eu também sofri esse tipo de preconceito na minha casa, tá? Pronto, a Mayara enlouqueceu. Quais são essas novas habilidades que ela está desenvolvendo? O que é isso? Quais são essas novas rotinas, esses novos hábitos? Meu marido, principalmente, não me falou com palavras, mas eu tenho certeza que ele estranhou muito no início. Só que, até ver muitas mudanças no meu comportamento e principalmente muitas mudanças no meu resultado.
Então as pessoas podem até sim achar que você está meio doida, vendo algo que você está buscando novas transformações, isso faz com que você sinta-se num papel meio de boba, sabe? Mas não se preocupe com isso, porque as pessoas vão começar a perceber as mudanças no seu comportamento, as mudanças nas suas reações, as mudanças nas suas atitudes e principalmente as mudanças nos seus resultados. E aí sim elas vão querer fazer exatamente o que você faz. Logo em seguida, é minha prioridade ler a palavra de Deus no momento em que eu entro no meu foco de atenção. É a minha prioridade porque é o meu estilo de vida. A palavra de Deus, ela é o meu estilo de vida. Então eu leio ali geralmente 2 capítulos no máximo, porque eu de fato gosto de mergulhar naquela parte do texto, mas principalmente eu gosto de sublinhar uma frase e declarar aquela frase no meu dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje eu caminho guiada pelo Espírito Santo. Hoje eu caminho suprida pelo Espírito Santo. Então eu sempre pego um versículo, eu declaro este versículo e em cima desse versículo eu crio a minha declaração. Então se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, neste dia de hoje eu serei suprida em todas as minhas necessidades. Nos próximos 5 minutos você vai sentar no seu sofá, no seu cantinho, ele já vai fazer as suas respirações de coerência. Logo em seguida, já senta lá com a tua Bíblia do lado e você já vai fazer aí a sua leitura bíblica com seus 7, 12 versículos. Não precisa de muito. Muitas vezes você vai conseguir ler só um, porque às vezes uma criança acorda, às vezes você não conseguiu acordar mais cedo, está com pouco tempo. Faça a leitura de um versículo, mas é importante que você insira aquele versículo dentro do seu coração e dentro da sua mente. E depois você já vai fazer a sua própria declaração em cima do versículo. Você vai fazer agora as suas declarações em voz alta. A declaração de identidade, a declaração de propósito e a declaração de emoções. Declaração de identidade, propósito e emoções. Lembrando para vocês que todo esse material você já pode fazer o download aqui no link da descrição. Termina o vídeo primeiro, logo em seguida você já pode fazer o download deste material ali no link da descrição. Lembrando que essas declarações, eu coloquei lá uma proposta para vocês. Só que vocês podem fazer as suas próprias declarações, porque são declarações fixas, até que de fato vocês vejam que isso já está reprogramado nas suas mentes e nos seus corações. Em Cristo eu sou, número 1, amada, em Cristo eu sou capaz e em Cristo eu sou conduzida. Por que a Mayara colocou estes pontos? Por exemplo, no caso de ser conduzida, sempre foi uma crise muito grande do meu coração ver como Deus conduzia as pessoas na Bíblia e Deus não me conduz da mesma forma. E eu ficava, gente, será que falta em mim? Por que eu não posso ser como Daniel? Por que eu não posso ser como Abraão? Deus me conduzir a tomar uma determinada decisão. Eu sempre achava que Deus não era o mesmo Deus, porque eu não era simplesmente conduzida por Ele da mesma forma que a Bíblia nos orienta. Mas quando eu vi que Deus fala de inúmeras formas, inclusive fazer esse vídeo para vocês foi uma condução de Deus. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim se você já passou por situações inusitadas que Deus falou com você de maneiras diferentes daquilo que você já imaginava. Comenta aqui para mim que eu amo ouvir essas histórias. São histórias que fortalecem umas às outras, né? Então vai ser muito bom ler aí nos comentários as respostas de vocês, né? As experiências de vocês. Mas por muito tempo eu achei isso. Então na minha declaração de identidade eu falo, eu sou amada, eu sou capaz e eu sou conduzida. Porque hoje eu sei que eu sou conduzida por Deus de diversas formas. Na minha declaração de propósito eu coloquei, as minhas mãos prosperam para servir. Por que eu coloquei isso na minha declaração de propósito? Porque por muito tempo eu imaginei eu não seria capaz de prosperar com o meu talento, que é escrever, que é me comunicar. Eu era muito travada nisso, porque eu achava que o meu talento e o meu propósito não tinham nada a ver com dinheiro. E agora, ressignificando isso, colocando isso nas minhas novas crenças, eu estou fazendo o que é possível para divulgar a mensagem que eu tenho no meu coração através dos meus talentos. Então, quando eu coloco lá no meu propósito, as minhas mãos prosperam para servir, eu estou declarando e decretando uma nova Mayara. Uma Mayara que acredita que as mãos, o que ela escreve, pode sim ser canal de prosperidade para a minha vida e para servir ao outro. As minhas emoções eu coloquei lá. Eu governo os meus pensamentos e emoções com o Espírito. E aqui daria, gente, um outro vídeo. Eu quero gravar um outro vídeo sobre isso.
sobre como o Espírito Santo habita dentro de nós como uma energia mesmo, como um dínamos dentro de nós. Porque se nós acreditamos que nós somos energeticamente vivos, nós somos um aglomerado de energia. Quem é o Espírito Santo dentro de nós? O Espírito Santo é poder. O que é poder? Poder é uma junção energética mesmo dentro de nós que nos leva além, que nos leva a outro nível, que faz com que ele sinta e pensa por nós. Nós somos a habitação dessa energia. Então, quando eu coloco eu governo os meus pensamentos e emoções com o Espírito, eu estou literalmente entregando as chaves da minha vida para o Espírito Santo governar a minha vida. Então, eu declaro. Gente, só que uma coisa, eu também tenho, deixando aqui no link da descrição, um e-book em que é um guia prático para você aprender a declarar todas as coisas. São 3 princípios que eu trago ali, que são ferramentas básicas para você aprender a declarar. Porque muitas vezes você fala da boca para fora, muitas vezes você não entende o que você diz, muitas vezes você está declarando e pensando ali no feijão, não vai funcionar, tá? Existem 3 princípios básicos que fazem com que a sua declaração funcione. Por exemplo, o tempo verbal da sua declaração. O tempo verbal da sua declaração é muito importante. Lá neste e-book eu ensino exatamente como você deve pensar no momento em que você declara. Então, o link também vai estar aqui na descrição. Finalizei essas declarações, nós estamos então no 5º passo da rotina matinal. Mas lembrando que ainda nós não gastamos nem 30 minutos. A visualização. O momento da visualização. E aí, gente, o céu é o limite. Você pode fazer em cartaz, você pode deixar ali na imagem do seu notebook, você pode colocar na capa do seu celular, você pode fazer um desenho, você pode fazer um álbum de fotografias dentro do seu celular. Eu uso todas essas ferramentas, porque eu preciso de cenas que me levem, me projetem ao futuro, ainda estando no presente, porque esse é o grande segredo. É você viver no nível onde você quer chegar hoje. Não é você esperar, por exemplo, você quer ser uma escritora de sucesso, e as escritoras de sucesso, eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Usam esmaltes vermelhos. Eu não vou deixar para usar esmalte vermelho quando eu for uma escritora de sucesso. Eu uso esmaltes vermelhos para ser uma escritora de sucesso. Aí que existe a diferença. É por isso que visualizar é tão importante, porque quando você visualiza o nível que você quer chegar, onde você quer chegar, as coisas que você quer realizar, o que você quer adquirir, o que você quer sentir, você está literalmente dizendo ao universo, ao seu cérebro e a Deus que você já está naquele momento. Então, é viver o futuro hoje. Nós vamos então para o 6º e último passo da nossa manhã, finalizando ali uns 30 minutos cravados, que é o nosso planejamento do dia. É definir as 3 tarefas mais importantes. E eu sei que muita gente fala sobre isso, muita gente fala sobre a rotina, o que é definir prioridade, o que não é prioridade, disciplina, mas eu sempre gosto de responder uma pergunta fundamental. Quais são as 3 tarefas do meu dia que, se eu realizar hoje, o meu dia vai ser bem sucedido? Pode ser que naquele dia você ir para a academia seja o mais importante do seu dia, porque você já tem 15 dias que você não consegue ir, talvez é uma tarefa que você está procrastinando. Então você vai definir aí neste planejamento em 2, 3 minutos quais são as suas tarefas mais importantes e que vão fazer com que você tenha aquele sentimento de que foi um dia bem sucedido. Eu quero deixar mais uma semente importantíssima que geralmente eu faço ali na metade da manhã. Isso não impede se você estiver trabalhando, é algo rápido, mas que com o tempo você vai pegando ali a manha, sabe? Então, por exemplo, eu uso hoje as minhas redes sociais para fazer isso, mas você pode usar o seu WhatsApp, você pode usar o seu Stories, você pode usar qualquer outro canal, às vezes com o seu amigo do trabalho. Eu sempre busco, eu chamo isso de ato de semente. Eu sempre busco uma forma ali rápida de entregar um microvalor, a alguém. Muitas vezes é uma frase que mexeu comigo e eu quero replicar. Muitas vezes dentro desse momento de rotina matinal, surgiu algo dentro do meu coração que fez muito sentido para mim, uma revelação que, cara, realmente, né, me fez repensar. Eu sempre replico como um ato de semente, porque eu sei que hoje, entregando um microvalor a alguém, eu estou literalmente plantando para colher novas revelações. Existem 2 grandes segredos na vida, 2 grandes segredos para você prosperar e ser abundante em todas as áreas da sua vida. Um é a gratidão.
E 2 é você servir ao outro. Gratidão e servir ao outro são os grandes, grandes, grandes segredos. Tenha um coração grato com o seu presente, com a forma como você está hoje. E a segunda forma é, seja um caçador de propostas que Deus te entrega para você ajudar o outro. Então, isso vai fazer com que você também colha da mesma forma. A vida é exatamente isso, é você plantar em alguém e você colher de alguém. E agora nós já estamos prontas para o trabalho focado. 50 minutos de trabalho focado, 10 minutos de pausa. É a forma como funciona para mim. Eu sei que muita gente gosta do Pomodoro, né? 25 minutos mais 5 minutos, mas eu realmente acho que 25 minutos fica muito quebrado para o meu nível de produtividade. Pode ser que para você funcione, tá? E aí nós temos inúmeros aplicativos que você pode baixar aí no seu celular mesmo, do Pomodoro, que vão fazer com que você marque 25 minutos de produtividade e 5 minutos de descanso. Eu prefiro 50 minutos porque pensando que sempre que eu volto dos 25 minutos eu tenho que refazer toda aquela ideia na minha cabeça, eu perco mais 5 minutos só tentando lembrar onde é que eu me parei ali na história. Então eu gosto de trabalhar os 50 minutos e parar os 10 minutos por conta disso, tá? Só que antes de trabalhar, outra declaração. Gente, eu sou a rainha dos post-its. Eu faço isso porque eu preciso me lembrar. Toda vez que eu declaro algo, eu estou me alinhando novamente. Então, antes de trabalhar, eu sempre declaro ali em 10 segundos. Eu trabalho com excelência e grande abundância vem das minhas mãos. E aí eu já começo o meu trabalho. Na hora do almoço, eu quero falar para vocês uma rotina que eu tenho aqui na minha família, que os meninos já estão super acostumados. Eu tenho a Maitê de 10 anos e o Mateu de 5 anos. Então nós somos 4 aqui na nossa casa. Todos os dias antes do almoço, a gente agradece por algo que ainda não aconteceu. Isso mesmo que você está ouvindo. Nós sentamos na mesa, nós oramos pelo alimento e cada um precisa agradecer por um pedido, por algo que ainda não aconteceu, mas eles agradecem como se já tivesse acontecido. Agora vai ser aniversário da minha filha próximo, né? E ela sempre gosta de festa, gosta de festejar com as amigas, né? De fazer festinha com elas, de passar um momento ali juntas. Então ela já agradeceu. Senhor, eu agradeço pela minha festa de aniversário deste ano, que eu tenho certeza que vai ser uma festa sensacional. Ela está co-criando a festa dela ali daquela forma. E todos esses detalhes, relembrando como você deve declarar, está no meu e-book Declarações Poderosas para uma Vida Próspera, um guia super prático que você aprende e pode ensinar aos seus filhos também a declarar. Então, na hora do almoço, a gente tem esse gesto de agradecer pelas coisas que ainda não aconteceram, mas que é uma vontade conjunta da família. Então, nós já estamos na parte do período da noite, mas eu quero deixar também uns insights importantes, porque a gente sabe que o nosso dia, ele não é mil maravilhas como a gente sempre planeja. Sempre acontecem coisas imprevisíveis. E como lidar com as coisas imprevisíveis? Lembrando que a gente sempre fala do momento de respiração. É você literalmente parar, respirar e perguntar: como é que eu posso solucionar este problema de maneira equilibrada? Nunca responda alguém quando você estiver com raiva. Nunca tome decisões. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não adianta varrer o quintal durante o vendaval porque não vai resolver. Então é sempre você trazer esse exercício de equilíbrio emocional, equilíbrio de pensamento ao longo do seu dia. Maiara, como eu faço isso? Você relembrando tudo aquilo que você declarou ao longo do seu dia. Escreve no bloco de notas. O seu subconsciente ele já vai trazer algumas coisas que ficaram naquele momento que você reprogramou. Você se lembra? Então, você exercitando, gente, é igual uma academia. Quando você precisar da sua força muscular, você vai ter. Então, por isso é importante manter a constância dessa rotina. Porque quando você passar por um problema, por exemplo, bater o carro, não, gente, tá tranquilo. Por que isso aconteceu? O que essa situação quer me ensinar? O que eu preciso evoluir emocionalmente para que essa situação não aconteça novamente? Qual a lição eu vou poder tirar disso? Então, as pessoas vão começar a perceber, nossa, a Maiara tá tão zen, eles falam um monte de coisas,
mas nada mais é do que um exercício diário de equilíbrio emocional e declarações poderosas. Então vamos para o nosso período da noite, porque a noite é tão ou mais importante que o período da manhã, porque a palavra de Deus diz que Deus dá aos seus enquanto dorme, isso não é à toa. Quando você está no seu período dormindo, no seu sono mais profundo, em que as suas ondas cerebrais estão literalmente gerando novas realidades, e isso é comprovado cientificamente, ali é onde Deus trabalha por você. Mas você precisa dar as ordens certas. Você precisa dizer a Deus o que você quer. Então, a noite é um momento importantíssimo. Não fica no TikTok à noite. Não fica vendo más notícias à noite. Foca a tua energia naquilo que você quer criar. Maiara, eu tenho o sonho de viajar para a França. Pois veja fotos e vídeos da França, se imagine na França, sinta o cheirinho das cafeterias da França. E à noite o seu subconsciente vai gravar aquilo de uma maneira tão potente que quando você menos perceber, você está agindo para que aquilo aconteça. Então, à noite, eu sempre me pergunto, quais são as 3 vitórias que eu tive no dia de hoje? Gente, vocês não têm noção do quanto isso é poderoso, do quanto isso é transformador, do quanto isso tira a gente de uma mentalidade de vítima, de uma mentalidade de incapacidade, para uma mentalidade, eu sou forte, eu sou incrível. Por quê? Você tem muitas vitórias na sua vida, no seu dia, nas suas 24 horas que você nem imagina. Gravar esse vídeo hoje é uma grande vitória para mim. Com certeza eu vou registrar ali como uma das minhas vitórias. Então eu sempre pego esses 4 ou 5 minutos para examinar o meu dia. Quais foram as 3 vitórias do meu dia e qual foi um aprendizado? Eu também coloco ali quais foram as 3 vitórias e quais foram o meu aprendizado. Lembrando mais uma vez que esse material, o link na descrição, você vai conseguir baixar esse material todo em PDF. Tá? Aí eu sempre coloco a minha visualização do amanhã, que é aquilo que eu comentei com vocês. O que eu quero cocriar durante o meu sono, o que eu quero ser sócia de Deus na minha vida, eu durmo pensando naquilo, porque o momento em que você está o momento em que você está adormecendo, ali no anoitecer, é o momento em que o seu cérebro está naquelas ondas que você está acordando, que é aquele momento de reprogramar. Então eu quero ter uma vida leve, eu quero... Maiara, eu literalmente preciso de mais dinheiro na minha conta. Pois imprima uma página do teu banco e coloque ali 50 mil reais. Eu quero 50 mil reais, então você vai colocar ali, vai imprimir a tua página do banco e vai colocar lá 50 mil reais e você vai, no momento que você estiver dormindo, visualizando aquilo. Gente, não é simplesmente lei da atração, isso é bíblico. Saber onde você quer chegar, a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, você precisa enxergar o amanhã. Olhe para frente, para as coisas que estão acima de você. Até porque, gente, eu penso muito em deixar essas coisas para os meus filhos. Mas além disso, além de deixar algo registrado, escrito para os meus filhos, eu percebo quanto você escrever é tão importante quanto uma terapia. Gente, é real. Não é à toa que as culturas como Japão, Coreia, e eu sou uma grande amante da cultura asiática, eles têm muito hábito de escrever em diário porque, de fato, a escrita, ela cura. A escrita, ela é como se fosse mesmo uma terapia. Então, escrever no diário está sempre dentro das minhas rotinas noturnas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha sido produtivo para você. Não deixa para amanhã. Comece nessa noite hoje, ou comece nessa manhã, não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, você vai ver grandes mudanças acontecerem na sua vida, uma coerência acontecer, acontecimentos, pessoas, ideias, lugares, as coisas vão começar a juntar na sua vida de uma maneira que você não vai conseguir explicar, simplesmente porque você está alinhada, simplesmente porque você está coerente, ou simplesmente porque você inseriu pequenos hábitos, micro hábitos na sua rotina que trouxeram, sim, esse equilíbrio emocional e mental para a sua vida. Lembrando para vocês que todos os links que eu citei no vídeo estão aqui na nossa descrição, incluindo livros, todo esse material em PDF e o nosso último vídeo.